Olá, tudo bem? A nossa videoaula de hoje é de História para o segundo ano, com base no nosso livro aí Marcha Criança, do segundo ano livro integrado. Você vai encontrar a aula de hoje na página 218 do nosso livro. Na unidade 1, onde o assunto é História de Vida. Segundo os estudos do nosso livro e segundo aquilo que nós conhecemos, todos nós temos uma história de vida. Podemos conhecer a nossa história de vida através de objetos antigos, através de fotografias, de áudio, de vídeo, de tantas outras coisas. É por isso que eu tenho aqui, olha, coisas que lembram a nossa história. Uma escovinha de cabelo de bebê, a pulseirinha da maternidade, um sapatinho, uma bolsa de bebê e tem tantos outros objetos que lembram a nossa história, né? Tantos outros que contam a nossa história. Por exemplo, a pulseirinha da maternidade vai fazer sua mamãe lembrar do dia em que você nasceu. Na pulseirinha da maternidade vem dizendo o nome da mamãe, o dia do nascimento, o peso, a estatura, o horário, né? Conta toda uma história. Sempre tem mamães que guardam, né? Eu também gosto muito de guardar, porque conta a história do nascimento dos meus filhos. Também uma roupinha, quando sai da maternidade, né? Tem mamães que guardam a roupinha que a criança saiu, ou a roupinha que a criança foi apresentada ou foi batizada. Um objeto, sempre tem mamães que guardam, porque tudo aquilo dali conta a história de vida daquela criança, né? Certamente você deve ter em casa algo que lembre a sua história. Além desses objetos, as fotografias, né? Hoje em dia, com a questão digital, fica tudo mais fácil, né? Qualquer coisinha tira foto no celular, tira foto. Em câmera a gente quase não vê mais, mas geralmente no celular todo mundo fotografa e fica tudo mais fácil. Antigamente, os pais contratavam fotógrafos, né? Ou quem tinha câmera em casa tinha que comprar o filme, né? Filme de 12 poses, o filme de 24 poses, de 36 poses, né? Essas poses eram a quantidade de fotos que poderiam ser tiradas naquele filme. Aí depois veio a câmera digital, que você podia tirar ali 30 vezes a mesma foto e depois sair olhando, excluindo, acrescentando algumas. E hoje em dia, com as câmeras nos celulares, fica tudo mais fácil. Sem contar que hoje em dia, na maternidade, né, já é permitido que os papais participem, né, do parto da criança, possam assistir ou alguém da família fotografar. Antigamente isso não era possível. Então, assim, tudo isso é história de vida e não só história de vida, mas a história da humanidade de uma forma geral, né? À medida em que eu conversei aqui um pouco com vocês sobre história de vida, nós falamos aqui também sobre a história da humanidade, né? Os avanços tecnológicos que hoje facilitam a nossa vida. Bom, no seu livro, aí na página 218, você vai encontrar um diálogo, uma história em quadrinhos, que é a história de Bia, certo? A história de Bia, a mamãe dela mostrando aí um objeto que ela usava quando ela era bebê. Depois vai mostrando fotos do primeiro aniversário, né? Aí mais à frente, Bia pega uma chupeta, a mamãe pega a roupinha que ela saiu da maternidade. Então, conversando com sua mãe, Bia descobriu um pouco sobre a sua história de vida. Na página 219, nós temos uma atividade que diz: você também deve ter alguns objetos de quando era mais novo. Escolha um deles e desenhe-o abaixo. Escreva o nome desse objeto e como ele é e de que material é feito, formato, tamanho e cor. Então tem o espaço para você escrever e o espaço para você ilustrar. Na questão 2, converse com uma pessoa que você conheça há bastante tempo e peça-lhe que conte algum fato interessante que tenha ocorrido quando você era bem pequeno. Depois responda as seguintes perguntas. No item A tem a pergunta:
qual foi o acontecimento? No item B, qual era a sua idade quando esse fato aconteceu? No item C, onde você estava? E no item D, quem estava com você? Como é importante esse relato. Existem inclusive culturas, né, os indígenas são um exemplo disso, que os conhecimentos, né, que os acontecimentos dos antepassados, eles são passados de geração para geração através do relato, né, entre pais e filhos, entre chefes da tribo, né? Como é importante essa questão histórica, né? Essa questão de história de vida, não só com objetos, mas também com o relato. Então, os seus pais com certeza devem ter aí histórias bem engraçadas, histórias lindas para contar sobre você, para que você conheça um pouco da sua história. Então, ó, boa sorte para você. Bom, gente, tudo bom? Essa é a nossa segunda aula também de história. No nosso livro aí integrado Marcha Criança do segundo ano, se encontra na página 220. E o título diz: Quem é você? Aqui nós temos o exemplo de 3 crianças. Uma diz: Eu me chamo Anne-Lise, a outra Roberta e a outra Amanda. As 3 crianças, cada uma delas tem um nome. Além do nome, cada pessoa possui muitas características próprias, como o seu sobrenome, o jeito de ser, a altura, peso, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, a cor da pele, né? Então, para que você entenda, cada um de nós temos características que nos definem. Essas características, elas podem ser físicas, como por exemplo, eu falei agora, nosso cabelo, se é cacheado, se é liso, se é ondulado, como ele é, a cor do cabelo. Aí a nossa pele, a cor da pele, eu sou parda, mas existem diversos tons de pele. Tem também a cor dos olhos, não é? E aí vem o seu peso, a sua estatura, né, o seu tamanho. E tem características que todos nós temos que não são características físicas, mas são características comportamentais. Como assim? O nosso jeito de ser, os nossos gostos, as nossas preferências, não é? Por exemplo, uma cor que a gente gosta, uma comida que a gente prefere, que tipo de diversão, que tipo de hobby, são aí as nossas características comportamentais. Por exemplo, eu citei numa aula anterior, certa vez, 2 alunas que eu tive. Elas eram gêmeas, elas tinham uma semelhança muito grande, eram gêmeas idênticas, mas o comportamento delas era totalmente diferente. Uma era mais sapeca, mais agitada, gostava de brincar, levava tudo assim, numa boa mesmo. Tudo ela levava numa brincadeira, ela era muito, muito, muito espontânea. Já a outra irmã dela já era mais quieta, mais reservada. Ela não era tímida, mas ela era mais reservada, era aquela que pensava muito antes de qualquer atitude, de qualquer ação, de qualquer coisa que fosse falar. Então, uma mais agitada e a outra mais calma. Isso é o quê? São características comportamentais. E é tão interessante que isso me ajudava a descobrir quem era quem. Porque como elas eram gêmeas idênticas, eu descobria quem era cada uma delas pelo comportamento que elas tinham. Então, todos nós temos características físicas ou comportamentais, mas são características que nos definem. Aí no seu livro, você vai encontrar na página 220 um pequeno texto, na verdade é um relato, sobre uma menina chamada Ana Paz e o que ela tem a dizer sobre o seu próprio nome. Na página seguinte, na página 221, tem as seguintes questões. Como você é? Se você tiver uma foto sua, cole-a na moldura abaixo ou, se preferir, faça um desenho. E mais embaixo tem, agora pense, você é igual a qualquer outra pessoa? Seus olhos, seus cabelos, seu rosto, seu jeito de ser são idênticos aos de alguém?
Todos somos diferentes, não é? Converse com os colegas sobre isso. Então você pode conversar aí, interagir com o seu papai, sua mamãe, aí sua família em casa, né, sobre essa atividade, sobre esse pensamento que você aprendeu na aula de hoje. Abaixo na questão 2, preencha a ficha de acordo com suas características físicas. Item a cor dos meus olhos é? Então você vai lá, coloca a cor do seu olho. A cor do meu cabelo é? Coloca lá a cor dos seus cabelos. C, a minha altura é? Aí você coloca a sua altura, né? 1 metro e tantos centímetros, ou se você é menor que 1 metro, eu acredito que não é. E meu peso é? Você coloca lá o seu peso. No item D, você coloca a cor da minha pele é? Então, você preenche lá com a cor da sua pele. Uma atividade muito fácil, muito prazerosa, muito legal de se fazer. Boa sorte para você. Gente, tudo bom? Vocês já ouviram falar em certidão de nascimento? Já viram uma? Eu trouxe aqui umas para mostrar a vocês. Eu tenho uma certidão de nascimento aqui, uma xerox que eu trouxe, algumas cópias. Essa tá um pouquinho apagadinha, mas olha, aqui vem o nome, certidão de nascimento, o nome do cartório, onde foi feito. Aqui tem um selinho de autêntico, o registro, tudinho direitinho. A assinatura do oficial. Nesse outro aqui, esse já é mais simples e tem um motivo para que eu mostre essa certidão para vocês. Repare bem nas letras como elas são diferentes desse primeiro que eu lhe mostrei e desse outro aqui. Esse aqui já é colorido, esse aqui é um registro de nascimento, né? Certidão de nascimento padrão. Hoje em dia no Brasil, todas as certidões são desse mesmo modelo, com essa mesma cor, né? Com esse mesmo padrão. E alguns atualmente já vêm até com o número do CPF da criança. Antigamente, muito antes, na época que eu era bebê, muito longe, uma data muito distante, as certidões de nascimento, elas precisavam ser pagas. Atualmente, né, depois de um bom tempo, foi conquistado o direito de toda criança ter o seu registro de nascimento gratuito. Agora, em caso de segunda via, aí é que a certidão de nascimento é paga. Mas, antigamente, ela era paga já desde a primeira certidão. E aí foi conquistado o direito de ser gratuito. Antigamente também, assim como essa pequena certidão que eu mostrei a vocês, se vocês repararem, a letra é um pouquinho diferente das outras, porque antigamente as certidões de nascimento, elas eram datilografadas. Eu vou ver se eu mostro a imagem aí de uma máquina de datilografar para vocês. Antigamente elas eram datilografadas, nada era digital, não tinha nada digital, era tudo datilografado por um escrivão. Ali os pais iam fornecendo as informações e tal, e aí era tudo feito dessa forma. Hoje em dia, com o passar do tempo, as coisas já começaram a melhorar e começaram a ser digitadas. E hoje, né, já é padrão como esse colorido aqui que eu mostrei a vocês, certo? E também tem um outro modelo de certidão de nascimento, esse eu não estou com ele aqui, mas é uma certidão de nascimento pequena, eu já vi, ela é pequena como se fosse uma carteirinha, porque como é um documento que os pais sempre andam, geralmente quem anda com o bebê, às vezes que vai viajar ou que vai se deslocar para um lugar mais longe, precisa sempre levar um documento de identificação da criança. Então, para facilitar a vida aí dos papais, foi criado também uma certidão de nascimento com um tamanho pequeno, como se fosse uma carteirinha de identidade. Essa eu já vi, não tenho no momento aqui, mas também é uma forma de identificação da criança. E aí vem essa questão de hoje em dia já vir com o número lá
do Cadastro de Pessoas Físicas, do CPF. No seu livro, aí na página 222, nosso livro Marcha Criança, do 2º ano, página 222 tem seu primeiro documento, que é esse documento que eu apresentei a vocês. O primeiro documento é a sua certidão de nascimento. Hoje em dia, já são feitas, as maternidades já disponibilizam um espaço para ser feito o registro de nascimento. Mas antigamente não era assim. Antigamente os pais teriam que se dirigir a um cartório, né? Geralmente, aonde eu morava, quando era criança, havia vários cartórios. E os pais se dirigiam, escolhiam um cartório de sua preferência e faziam o registro de nascimento. Hoje em dia já é possível encontrar nas maternidades um espaço reservado ali para que os pais registrem a criança, né? E ali, antes mesmo de sair da maternidade, a criança já tem o seu documento. Antigamente era dado aí alguns dias para que os pais pudessem registrar. Tem uma outra coisa, para que seja feita a certidão de nascimento da criança, na hora que a criança nasce, é feito o carimbo do seu pezinho, né? Colocada ali aquela tinta específica, né? Que não cause nenhuma alergia no pezinho da criança. E o pezinho da criança é carimbado ali num documento específico que é chamado de papel da maternidade. Alguns chamam assim, papel da maternidade, né? Esse é o nome mais comum. E esse papel da maternidade com o pezinho da criança ali carimbado tem o nome da mãe, o nome do pai, tem o peso da criança, algumas informações que não estarão contidas na certidão de nascimento, mas tem ali as informações específicas da maternidade. A maternidade onde nasceu, aí vem o peso, a estatura e outras informações que são importantes sobre a mãe da criança. Quando vai fazer a certidão de nascimento, aí é entregue o papel da maternidade e aí esse papel é trocado lá pela certidão de nascimento da criança. Voltando aqui ao assunto do livro, no seu livro aí, na página 222, tem aí o seu primeiro documento. Quando um bebê nasce, algumas informações sobre ele ficam registradas num documento chamado certidão de nascimento, que foi o que nós falamos agora. Esse é o primeiro documento de todos nós. Então, na página 223, tem aí uma atividade que diz assim, primeira questão, peça a um adulto de sua casa que mostre a você sua certidão de nascimento. Com a ajuda dessa pessoa, procure algumas informações para preencher o quadro a seguir. Aí tem o nome completo, data de nascimento, local de nascimento, nome dos pais, nome dos avós paternos e maternos, né? Os avós por parte de mãe e os avós por parte de pai. E a data de registro. Em seguida tem a seguinte pergunta: você foi registrado no mesmo dia em que nasceu? É como eu disse antes, antigamente era demorada, aí passavam-se alguns dias para que os pais fossem registrar. Mas hoje em dia isso já se faz na maternidade mesmo. Questão 2. Você acha que a certidão de nascimento é um documento importante? Por quê? Então aí você vai responder essas perguntinhas com uma máxima atenção e a colaboração dos seus familiares e boa sorte para você.